Você já se perguntou como os laboratórios fazem testes de gravidez, diagnóstico de tuberculose ou do seu tipo sanguíneo? Uma das técnicas mais utilizadas para isso é o teste ELISA. Criado nos anos 70, ele revolucionou a ciência ao substituir muitos dos métodos antigos que usavam radioatividade por uma técnica muito mais segura e barata. ELISA é uma sigla para ensaio imunoenzimático de adsorção, ou em inglês Enzyme Link Immunoservant Assay. Basicamente, o ELISA é capaz de encontrar proteínas, anticorpos e hormônios em fluidos como seu sangue, saliva ou urina. Porém, qual é a lógica desse teste? A principal característica do ELISA é utilizar uma enzima ligada a um anticorpo ou antígeno. O teste funciona baseado em um encaixe do anticorpo específico com antígeno específico, e então uma enzima se liga a esses. Para entendermos melhor, imagine uma chave, que é o anticorpo. Também teremos uma fechadura, que nesse caso é o antígeno. Quando o encaixe da chave com a fechadura ocorre, ou seja, um anticorpo encontra o antígeno, a fechadura se abre. Mas como nós sabemos se o encaixe ocorreu ou não? Quando ocorre uma reação específica entre o antígeno, o anticorpo e a enzima, e o substrato é adicionado, a enzima produz uma mudança de cor no substrato, e esse é o nosso abrir a fechadura. A intensidade dessa cor pode ser medida por equipamentos e está relacionado à quantidade de substância que se deseja detectar. Conhecendo a lógica do teste, como ele pode ser feito? Existem 4 tipos de ELISA: direto, indireto, sanduíche e competitivo. O ELISA direto é um método em que a placa é revestida diretamente com a amostra contendo o antígeno de interesse, que é então detectado por um anticorpo primário conjugado diretamente a uma enzima. É considerado o formato mais simples e mais rápido, pois envolve menos etapas de incubação e lavagem, e que também reduz a chance de erros procedimentais. No entanto, sua principal desvantagem é a baixa flexibilidade, já que cada alvo requer um anticorpo específico, rotulado como enzima, além de oferecer menor versatilidade por não possuir amplificação de sinal via anticorpos secundários. O ELISA indireto difere-se do método direto, pois o antígeno é fixado na placa e reconhecido por anticorpo primário não marcado. Em seguida, um anticorpo secundário marcado com enzima é adicionado para se ligar ao primeiro. Esse tipo é ideal para detectar e quantificar a presença de anticorpos em fluidos biológicos, sendo muito utilizado em diagnósticos de doenças. Sua grande vantagem é a alta sensibilidade devido à amplificação do sinal. Muitos anticorpos secundários podem se ligar em um último anticorpo primário, e a versatilidade de usar um único anticorpo secundário padrão para diversos testes. O ELISA sanduíche é um método em que utiliza uma placa pré-revestida com um anticorpo de captura específico. O antígeno da amostra se liga a ele e é posteriormente ansiduichado por um segundo anticorpo de detecção. É considerado o padrão ouro em termos de especificidade e sensibilidade, em que torna preferencial para medir substâncias em baixas concentrações ou em matrizes complexas como o sangue. Para funcionar, porém, o antígeno deve ser grande o suficiente para possuir pelo menos 2 locais de ligação, epítopos, distintos. Por fim, o ELISA competitivo baseia-se na competição entre o antígeno da amostra e um antígeno ou anticorpo, marcado pelos locais de ligação, limitados no anticorpo, ou no antígeno, imobilizado na placa. Uma característica única desse teste é que o sinal detectado é inversamente proporcional à quantidade de substância na amostra. Quanto mais antígeno houver no paciente, menor será a cor final do teste. Esse método é essencial para detectar moléculas pequenas conhecidas como aptenos, como hormônios ou drogas, que não possuem 2 locais de ligação para serem capturadas por um ensaio do tipo sanduíche. Quais são algumas das aplicações do teste ELISA? O teste ELISA possui diversas utilidades essenciais, sendo fundamental no diagnóstico de doenças infecciosas, ao identificar patógenos como SARS-CoV-2, malária, HIV, hepatite B, influenza e tuberculose. No diagnóstico de doenças autoimunes, permite a detecção de autoanticorpos específicos, como antinucleares e mitocondriais, enquanto no diagnóstico de alergias é amplamente utilizado para identificar alérgenos alimentares e auxiliar em pesquisas clínicas.
Na pesquisa em ciência básica, o ensaio é aplicado para medir a reatividade e atividade de enzimas reguladoras, como a MPK, e analisar metabólitos secundários. No campo da medicina veterinária, destaca-se na identificação de tuberculose felina e morbilivírus em gatos e outros animais selvagens. Para a dosagem de hormônios, o teste quantifica substâncias como HCG para gravidez, insulina, testosterona, TSH e prolactina. Em segurança alimentar, é utilizado para detectar toxinas marinhas perigosas e contaminantes em produtos de consumo. Além disso, a ELISA é crucial na avaliação de resposta vacinal, medindo os níveis de anticorpos IgG específicos após uma imunização, como no caso da vacina contra a febre tifoide. É utilizado também em aplicações de tipagem sanguínea, por fim, na detecção de marcadores tumorais. O método auxilia no diagnóstico e monitoramento de cânceres através da medição de antígenos como PSA e CAA. Muito obrigada pela atenção.